A paz do Senhor Jesus, mais um café com Jesus, mais um devocional para você nesta manhã de terça-feira, dia 23 de outubro. Hoje eu irei ler Isaías capítulo 1, do 1 ao 19, porém eu irei frisar apenas o verso 19. O título é Dispostos a Ouvir. Eu até marquei o ouvir aqui, porque nós vamos entender a quem nós devemos ouvir. E aqui no verso 19 diz assim: se estiverem dispostos a me ouvirem, ouvirem a quem? Quem quer ser ouvido aqui? Deus. Então Deus diz: se vocês estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. O desejo de Deus é conceder o melhor para o seu povo. Foi assim ontem, continua sendo assim hoje. Então Deus é o mesmo de ontem e Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Tem gente que acha que Deus mudou. Deus não muda a sua essência. O mesmo Deus de ontem, antes é o Deus de hoje, tá? Diante disso, precisamos perguntar então, por que o povo de Deus muitas vezes não vive esse melhor? O texto de hoje explica, na passagem acima, uma condição é colocada. Precisamos estar dispostos a escutar o Senhor. Infelizmente, nem sempre Israel fez isso, por isso o Senhor lamentou. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Infelizmente, nós, como igreja, também não o escutamos. Aliás, aprendemos muito pouco com os erros de Israel. Mas a promessa de Deus continua de pé. Muitas vezes competem por nossa atenção. Muitas vozes competem por nossa atenção. Vozes atrativas, convidativas e sedutoras. Vozes ouvidas através de mais diversos meios, por isso precisamos parar, descansar e ouvir o Senhor. Então, você vai ouvir várias vozes. As vozes do mal e a voz do bem. E cabe a você, que está aí me ouvindo, discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Tem muitas pessoas que até hoje em dia, não conseguem ainda discernir se o pensamento que vem na mente dele é Deus falando, se é o inimigo falando ou se é ele falando. Então fica uma confusão na mente dessa pessoa e ela não sabe discernir. Se você não consegue entender, você não consegue discernir, isso é sinal de que você precisa ter mais intimidade com o Senhor. Porque aquele que tem intimidade com o Senhor, que tem um relacionamento com o Senhor, ele sabe discernir a voz de Deus da voz do inimigo. Ele sabe quando é Deus que está falando com ele. Então peça a Deus para abrir o seu entendimento e comece a ter mais intimidade com o Senhor, para que você não venha ser enganado pelo quê? Por essas vozes atrativas, parece ser atrativa, mas não é, convidativas, sedutoras. Você acha que Deus vai colocar pensamentos sedutores na sua mente? Claro que não, tá? Vozes ouvidas através dos mais diversos meios. Por isso precisamos parar, descansar e ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor? Mas como assim? Talvez sejam essas as suas perguntas. Ouso afirmar que Deus continua falando hoje. Como que Deus fala hoje, gente? Deus fala hoje através da Bíblia Sagrada, a sua palavra escrita. Então não fique procurando profetas aí para revelar a sua vida, ficar revelando seu documento, número de documento. Gente, não faça isso. Nós temos hoje em dia o livre acesso a Deus e nós podemos o buscar 24 horas por dia. Então nós temos esse privilégio hoje em dia de buscar a Deus, de falar diretamente com Deus. Nós podemos entrar nos Santos dos Santos. Então não faça isso, não vá atrás de profeta para ficar revelando coisas para você. Você pode
pedir o próprio Deus para te dar uma revelação através de um sonho, porque Deus fala muito com muitas pessoas através de sonho. Deus pode falar através de uma criança. Deus pode falar através do que Ele quiser, gente. É só vocês pedirem um sinal para Deus. Converse com Deus, tenha intimidade com Deus. Deus não vai deixar vocês enganados em nada. E o melhor meio de Deus falar com nós hoje em dia é a Bíblia Sagrada. Você abre a Bíblia, você vê ali a verdade, a palavra de vida, a palavra que liberta, tá? Então não fique preso a profetas, não se limite. Eu vou orar, vou pedir meu pastor para orar por mim, vou pedir meu pastor para revelar, vou pedir a missionária para revelar. Não. Ore você, né? Busque você. Vá você buscar, né? Não fica atrás das pessoas buscando. Deus quer que você tenha o compromisso de buscar para você mesmo, não ficar buscando através das pessoas. Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Invista o seu tempo em ler a Bíblia. Mas é melhor a sua Bíblia. Faça de sua leitura bíblica um momento prazeroso e proveitoso. Deus tem o melhor para você. E esse é o caminho que você deve percorrer. Que os seus ouvidos estejam atentos para a voz de Deus, a única voz que pode mudar a sua vida. Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Mas não abre a Bíblia nunca para ler. Nunca está disposto a abrir a Bíblia, nunca está disposto a se colocar de joelhos e orar, nunca está disposto a adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Então assim fica difícil, né? Como que nós vamos obter a nossa vitória sem oração? A chave da vitória está aqui, ó. Você precisa ouvir. Ouvir a palavra de Deus através de Bíblia. Leia bastante a Bíblia e peça a Deus para te dar sinais e ore. Oração. A chave da vitória é a oração. Quando você ora, você tem intimidade com Deus, né? Quando você ora, o inimigo não vai ter poder de te enganar, não, porque você vai ter aquela intimidade com Deus, né? E Deus, ele pode falar até audivelmente com você, dependendo da intimidade que você tiver com ele, e ele vê que você aguenta. Eu já vi muitas pessoas dizendo que ouviu a voz de Deus audível. Então, o que você está esperando? Vá agora mesmo. Dobre os seus joelhos, ore. Deus não vai te deixar enganado em nada. Peça a Deus para te dar revelações em sonhos. Deus fala muito em sonhos, sonhos. Sinais, né? Deus tem as maneiras de falar. Então não fique se apegando a profeta. Ouça a palavra de Deus através de Bíblia. Faça petições. Faça bastante oração, muita oração, muita oração. Oração 24 horas, tá? Claro que não é possível, né? Eu digo 24 horas em sentido figurado, mas enquanto você estiver acordado aí, na sua mente você pode estar conversando com o Criador, com Deus. Ele te ouve, ele ouve seus pensamentos, ao contrário do inimigo que não tem a capacidade de ouvir seus pensamentos. E peça para que ele te revele em sonhos ou outras maneiras também, tá? Deus, ele quer te abençoar, ele não quer te ver derrotado, não. Então, que você seja abençoado nesse dia de hoje. Gostaria de pedir para vocês que ao final desse vídeo vocês deixem um like para me ajudar. Se essa palavra tem sido bênção para a sua vida, se esses devocionais diários têm sido bênção para você, deixe o seu like, compartilhe essa palavra. Aqui eu tento explicar da maneira mais simplificada e eu aprendo junto com vocês, tá? Porque eu leio esse devocional aqui, eu aprendo muito. Quando eu estou explicando para vocês, eu estou explicando para mim também. Porque esse conteúdo é muito rico, né? Isso aqui é riqueza para nós. É tão bom aprender a palavra de Deus, é tão bom aprender, né? E que você possa sair abençoado desse vídeo, em nome de Jesus. E o que eu peço a Deus essa manhã é que Ele venha abrir os seus olhos e os seus ouvidos. E que você venha entender que você pode ter, que você tem um livre acesso para falar com Ele. Não precisa estar procurando profetas por aí, tá? O mesmo Deus que fala com os profetas é o mesmo Deus que fala com você, tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode dobrar os seus joelhos e orar
que Deus vai te revelar, ele vai falar com você. Talvez ele fale em forma de silêncio, né? Porque Deus também fala em silêncio. Mas a gente tem que aprender a esperar também, né? Você tem que aprender a esperar, tem que ter paciência, esperar Deus falar com você. Tá bem? Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.